Pode pôr o filme, se faz favor. Eu fiz um resumo de algumas cenas. E eu queria dizer-vos que eu não ia assistir este filme. Pensei, bom, vou analisar o filme. Li os 4 evangelhos, a parte da paixão, durante uma semana, para ficar bem fixa na minha mente a situação, e sentei-me como se fosse analisar um filme para a escola ou alguma coisa do género. A minha esposa nem quis assistir. Podem pôr, por favor? Eu queria que analisássemos, porque o que eu fiz aqui foi pegar nas cenas do roteiro psicológico e desencontrá-las um pouco do lugar, por temas, para vocês verem como estão espalhadas. Claro que pode tocar. Claro que o filme vai ter alguns errinhos, mas vamos dar uma desculpa ao Mel Gibson por alguns errinhos. Eu não estou preocupado com isso todos os filmes têm. Aliás, estou, mas... Primeira coisa é que a Bíblia diz que eles estavam a dormir, mas no filme dele estão a olhar para Jesus. Toda a gente olha para a lua, não sei, nunca encontrei esta ênfase na Bíblia acerca da lua. Jesus olha para a lua, os discípulos olham para a lua, os rabis olham para a lua. Que eu saiba, a lua tem outros significados. Mas enfim, aqui temos então os discípulos que estão a contemplar Jesus enquanto ele está a orar, o que não é bíblico. Portanto, começamos com alguns errinhos, não é? Estão ali a vê-lo. Bom, depois há uma tentativa de representação de uma alegoria. Nós vemos Jesus a falar com o diabo. Isto não acontece em nenhum lugar da Bíblia desta forma, só no jardim, só no deserto. Não aconteceu aqui. Há uma passagem de imagem que fica meio estranha, um fade-in, fade-out entre Jesus e o diabo, fica assim, parece um Marilyn Manson, mas também vou deixar passar estes detalhes. O que eu queria que nós víssemos são as aulas doutrinárias que Mel Gibson fez questão de colocar neste filme. Bom, a primeira é que há uma alegoria que diz que ela te morderá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Neste caso, a alegoria é só unilateral. Eu quero que entendamos porquê. Porque no satanismo e no luciferianismo todos os valores são ao contrário. Todos os atributos de Cristo são dados a Satanás e todos os atributos do diabo são dados a Cristo. Por isso só interessa um dos lados da vitória. Aí vem a serpente. As pessoas diziam que Mel Gibson se inspirou no Desejado de todas as nações para fazer este filme. Mas o Desejado diz lá que ele nunca maltratou a natureza. E aqui ele vai dar uma valente pisadela à cobra, coitada. Nós vemos que ele disse que se inspirou nas visões de uma freira da Idade Média chamada Catherine. Então, na realidade, não tem nada a ver. Agora vejam a questão do roteiro psicológico. Eles vão começar a criar o sentimento de injustiça para que se justifique a violência. Bom, na minha Bíblia diz que eles caíram para trás, mas nesta Bíblia tem outra versão, então ninguém caiu. Agora, Judas recebe o beijo e na sua Bíblia diz lá que Pedro, impetuoso, cortou a orelha, mas isso não tinha emoção nenhuma no roteiro psicológico. Temos de ter uma cena de pancadaria para começar a animar os ânimos. Então é o que vamos ter. Primeiro temos ali todos os discípulos. Como é que Jesus podia permitir uma coisa dessa? Não podia, mas o roteiro psicológico precisa disto para começarmos a sentir emoções fortes. Agora que começamos a sentir que há injustiça aqui, alguém tem que fazer alguma coisa, tem que se intervir, já que Deus não faz nada, eu tenho que intervir, não é? E o que vamos ver é finalmente cortam a orelha do soldado, depois prendem a Jesus, começamos a ver Jesus a ser açoitado constantemente, socos, pontapés e tudo mais. Maria tem uma premonição, mas já vamos a Maria. Vamos ver o que é que ele nos quer ensinar do culto mariano. Bom, começa então a cena de pancadaria. Há uma invençãozinha criativa. Jesus é atirado pelas muralhas abaixo e vai cruzar o olhar com Judas. Também não está na Bíblia, mas Catherine deve ter tido qualquer informação na visão sobre isto. E aparece agora um ser ao lado de Judas. Vamos ver, aqui Jesus está a olhar. Vamos ver Judas. E aqui ao lado vai começar agora a aula de satanologia. Vai aparecer um demónio em forma de monstro. Eu até parei a imagem, repeti para a imagem para vermos. O que é isto? Qual é o objetivo disto?
O que é que isto tem a ver com o estudo bíblico? Vamos ver agora a aula de satanologia, que ele vai ensinar ponto por ponto doutrinas que têm a ver com filosofias de demónios que não são nada cristãs. Primeiro, viram aquele filme que tinha as criancinhas há pouco? Doutrina pagã. Crianças boas são anjos, crianças más são demóniozinhos. Ele diz, chama estas crianças de satanaia. Portanto, chama-os de demónios. E eles vão revelar e confirmar que são isso mesmo. Vão perseguir a Judas, que também não é bíblico, e vejam que eles se transfiguram, se desfiguram, se mostram ser demónios, perseguem a Judas e no meio deles aparece Satanás como que a comandar as operações. Portanto, demonstrando que são realmente esta doutrina pagã das crianças demónios. Judas se enforca e agora vamos ver a continuação da aula de satanologia. Satanás não tem sexo, portanto, tanto pode aparecer como homem como mulher. Então escolheram um demónio que tem ar de mulher, mas fala com voz de homem. É uma atriz feminina que faz o papel de diabo. Toda uma série de coisas que não têm nenhum fundamento bíblico, mas que nos vão ensinar outra vez. Vejam aqui a semelhança da figura demoníaca com as crianças. Continuam a enfatizar estas doutrinas. Depois vão-nos mostrar a versão, vejam a semelhança, estão a ver as pálpebras e tudo mais. Vão-nos mostrar a versão errada do inferno, portanto um lugar onde o demónio está, com os corpos mortos, como se fosse um lugar assim. Bom, acabando a aula de satanologia, vai começar a aula de culto mariano. E esta é uma aula ainda mais forte que a primeira, dado que Mel Gibson é católico. Primeiro, Maria tem uma premonição, o que também não é bíblico, porque ela, na maior parte dos casos, não se apercebia de tudo o que se passava. Diz que ela guardava estas coisas no seu coração, mas ela não se apercebia. Jesus teve que dizer, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E outras coisas semelhantes. Bom, aqui vejam esta intenção bem clara. Maria chega-se, Jesus está no calabouço, ele percebe que ela está no calabouço e a câmara faz um plano contrapicado, ficando assim, Jesus, Maria e o que está para cima. Portanto, ela é mediadora. Ele vai se curvar em reverência. Tudo isto são mensagens que ficam gravadas. Neste caso não é subliminar, é subentendida. Maria veste-se com roupas de freira. Ela não está vestida com roupas judaicas. Este soldado vai perguntar quem ela é e vai ficar a saber que ela é Maria. E agora vejam a autoridade que ele vai delegar a esta mulher. Prestem atenção. E vejam aqui uma heresia bem grande da inversão do satanismo. Aqueles que o trespassaram irão morrer. Não são os que se convertem. Mas este homem trespassa, olha para Maria, não faz nada sem pedir a autorização da Maria. Olhem outra vez culto mariano, a forma como se beijam os pés das estátuas. O homem que trespassa a Jesus se converte. A Bíblia diz que até aqueles que o trespassaram irão ver e ser fulminados. Vejam aqui La Pietà de Michelangelo, toda a colocação. Olhem a mão, o detalhe da mão, a posição de todas as figuras. Não há nada feito aqui por acaso, meu amigo. Bom, eu costumo passar esta cena um bocadinho para a frente, por favor, só um bocadinho. Para aqui, mais ou menos. Porque isto aqui, eu vou-vos dizer uma coisa, para mim isto é um dos maiores descalabros. Aqui vemos mais uma vez doutrinas falsas, a mistura do santo sudário e também do como é que se chama o pano em que Jesus limpou o rosto. Todas aquelas filosofias que estão relacionadas com isso. Só há a introdução para mais doutrina pagã e volta ao sangue. O ator vestia uma roupa de sangue. Eu quero dizer-vos que no livro de João, o açoitamento de Jesus é uma linha meia linha de um versículo. De meia linha de um versículo, Mel Gibson fez 25 minutos de filme. Isto é extraordinário. Agora, Jesus vai ser crucificado e agora vamos ter blasfémias de todo o tamanho. Sangue em câmara lenta. Isto não é para nos mostrar o sofrimento de Jesus, isto é para nos impressionar, isto é sadismo. Sangue salpicado. Agora prestem atenção. A cruz é virada, seria para revirar as pontas dos cravos, bate aparentemente do chão, Maria está em pânico, vê-se pó que se levanta, mas agora presta atenção à expressão de Maria e veja como ela passa de uma expressão de pânico para uma expressão de tranquilidade.
ela repara que Jesus não está a tocar no chão, mas de alguma forma está a exercer o seu poder. Ela olha para um lado e para o outro para ver se mais alguém está a ver a mesma cena e a expressão dela muda radicalmente, porque Jesus fez um milagre particular. Isto é extremamente grave, porque Jesus nunca fez milagres em favor próprio, muito menos para mostrar à sua pseudo-amante, segundo diz o Código da Vinci e outros livros, que ele está no comando. A tranquilidade dela agora é outra. Ela é outra mulher. Prestem atenção porque a cruz não está posta em lado nenhum. Ela vai agora ser virada de costas e só depois é que ela vai ser posta no buraco. Se vocês repararem, em todo o filme há uma revelação de olhos que tem a ver com o olho que tudo vê, o olho do anticristo. Sempre o mesmo olho fechado. Barrabás é cego de um olho. O símbolo da empresa que produz o filme é só um olho. Jesus fica com um olho tapado. Sangue, outra vez em câmara lenta. O ladrão da cruz, maldito, ele é atingido num dos olhos. Tudo isto são intenções extremamente estudadas. Este corvo não sei de onde é que Mel Gibson foi buscar, só se for o corvo de Noé, que fugiu e nunca mais voltou, porque não tem nenhum lugar na Bíblia uma coisa destas. Agora reparem, mais algumas mensagens bem claras que destroem o plano da salvação. Depois desta cena de violência, diga-me sinceramente, este homem está a morrer com o peso do seu e do meu pecado ou porque apanhou uma grande surra? Isto não é o Evangelho. Isto é algo que impressiona as pessoas com sadismo e com sofrimento e que as toca emocionalmente. É um outro Evangelho. Veem que o olho está fechado, há sempre um olho fechado, ele morre, há um terremoto, é como se Deus chorasse, e agora veja bem, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque Jesus abriu o caminho do lugar santo para o Santíssimo, dando acesso ao homem a chegar-se a Deus. Mas aqui o que Mel Gibson faz é fender o templo. O caminho da salvação é o caminho do santuário. Essa é a direção. Mel Gibson faz uma fenda em todo o trajeto de acesso a Deus. Vejam só, ele fende o caminho da salvação, ou seja, Jesus quebrou o caminho da salvação, porque este é um outro Jesus. Isto representa a inversão dos valores religiosos. E então, uma das coisas mais importantes para um cristão é a ressurreição de Cristo. Para quem deu 25 minutos de aceitamento, de meio versículo, ele deu 3 segundos da ressurreição de Cristo. Está muito clara a intenção. Muito obrigado. Eu mostrei um resumo. Se forem à internet vão até encontrar outros vídeos de evangélicos também falando sobre o assunto que pegam ainda em outros aspectos. Meus amigos, a forma como o anticristo prepara a sua chegada, e eu não quero parecer aqui teoria da conspiração. O anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo. E esta é a forma como todas as correntes satânicas trabalham. É construir na sua mente uma outra identidade, uma outra imagem de Cristo e do cristianismo. Porque só assim poderemos receber uma falsa manifestação de Cristo. Não é por um pezinho ou não que vai ser enganado todo mundo. Isso é um sinal, é uma coisa óbvia. Sabemos que o Espírito Profecia fala sobre isso e isso com certeza fará diferença. Mas é que aquele Cristo que vai aparecer, ele vai corresponder às expectativas da imagem que foi criada na mente de cada um de nós. Eu quero dizer-vos que não somos os únicos que estamos à espera de Cristo. Os muçulmanos estão à espera, segundo as suas profecias, de um enviado de Alá. Os budistas estão à espera de uma reencarnação de Buda. O movimento Nova Era está à espera do Cristo Maitreya. Os judeus estão à espera da primeira vinda de Cristo. Os cristãos evangélicos estão à espera da vinda de Cristo. Nós, adventistas, estamos à espera da vinda de Cristo. Toda a gente está à espera de alguém que está para chegar. O que vai enganar as pessoas é a imagem construída na sua mente. O que vai fazer as pessoas desvirtuarem a sua espiritualidade é a forma como se estão a alimentar de uma série de conceitos. Este filme tem como objetivo emocionalizar o cristianismo. Como é que se enganam os escolhidos? Se eles exercerem um culto racional, em espírito e em verdade não poderão ser enganados, mas enganoso é o coração humano mais do que todas as coisas. Se eles começarem a sentir a religião de uma outra forma,
poderão ser enganados. Eu poderia mostrar-vos aqui inúmeros filmes religiosos que trabalham sempre nesta filosofia. Existem muitas pessoas que falam às vezes do fireproof, da prova de fogo, não sei como é que se chama aqui. Todos esses filmes trabalham nesse mesmo padrão. 90 minutos de pecado e uma conversão nos últimos segundos do filme. Para vermos aquela conversão, nós já alimentamos a nossa mente de tudo o que há de errado. As pessoas sempre perguntam, Daniel, estás a querer dizer então que não podemos assistir a nada? Isso não é um pouco de extremismo? A minha esposa até me falou sobre isso no carro. Algumas pessoas podem estar a pensar assim, não é antagónico? Nós utilizamos a televisão para evangelizar. É claro que se você sentar e assistir a um programa de uma pregação, você não vai ficar hipnotizado para o resto da vida e morrer hipnotizado, não é isso que eu quis dizer. E eu não estou aqui a descartar, eventualmente pode haver um documentário, alguma coisa, não sei. Eu não recomendo mais filmes, porque uma vez recomendei um filme e a pessoa foi assistir a esse filme, porque eu tinha assistido o filme no avião, e ela veio reclamar comigo que o filme era cheio de palavrões e tinha até um casal nu a fazer uma imitação de sexo. Eu disse, não pode ser, eu vi o filme no avião. E depois é que eu parei para pensar que no avião o filme é censurado, mudam as palavras e tiram as cenas, por causa das crianças. Eu parei e pensei, se eu entendi a história do filme sem palavrões e sem nudismo, significa que se eles quisessem podiam ter contado o filme sem palavrões e sem nudismo. Então eles queriam mesmo pôr essas cenas. O resto da história, meu amigo, é paisagem. O que eles querem mesmo passar são estes conceitos. O resto é argumento para encher linguiça, como se costuma dizer. Eu queria que entendêssemos isto. Eu não quero gastar palavras a tentar convencer ninguém. Eu faço só um apelo. Experimentem ficar, pelo menos, 40 dias sem consumir destas indústrias e vocês vão descobrir como o inimigo trabalha para aniquilar a vossa força espiritual. Eu falo por experiência própria. E se vocês experimentarem, vocês vão ver. Eu, só depois de me sentir liberto pela verdade, é que eu vi o quão enredado eu estava por coisas que eu achava que não tinham mal nenhum. Satanás é muito astuto. Ele sabe trabalhar de forma muito discreta. Amigos, a hora vai bem avançada hoje. Eu pensei que ia acabar mais cedo, acabei mais tarde. Mas eu queria deixar no ar esta sugestão. Primeiro, hoje nós tínhamos até por plano deixar um espaço para perguntas. Aqueles que tiverem perguntas sobre este assunto, nós vamos ter um momento para serem colocadas, então podem deixar, se quiserem, em papel, ou podem estar dispostos para as colocar sobre este assunto e sobre os outros que nós vamos falar. Mas eu queria que nós entendêssemos o seguinte: tudo isto são táticas ou conceitos técnicos que estamos a apresentar que podem ajudar. Mas se eles não forem acompanhados do poder da oração, isto é apenas informação inútil que o diabo também já conhece. Isso não faz com que ele seja salvo. Nós precisamos entender que não há poder em nós para deixar estas coisas se nós não buscarmos dar prioridade na nossa vida às coisas espirituais. Verdadeiramente. Mas também precisamos entender que Deus não poderá agir na nossa vida se nós não assumirmos compromissos sérios. Muitas pessoas dizem, Senhor, transforma-me à imagem de Cristo, mas eu nem olho para a imagem de Cristo. E nós somos transformados pela contemplação. Muitos de nós não estamos a ser transformados porque passamos mais tempo a contemplar estas coisas, o pecado, sobre todas as suas formas, do que a contemplar a Cristo. Então, é óbvio que a batalha não pode ser ganha. Esta noite, dado ao avançado da hora, vamos terminar só com uma oração, melhor, não é? Ou achas que ainda deveríamos fazer um tempinho de oração entre todos? Eu não sei quem é que manda aqui, eu não sou. Então, olha, eu vou assumir um passo. Eu vou dar um momento de oração. Eu queria falar um pouquinho sobre esta questão da oração. Muito curto. Um dos motivos porque a nossa vida não avança neste aspecto espiritual é porque Jesus mesmo disse isso. Pedis e nada recebeis porque não sabeis pedir, pedis mal.
Primeiro porque pedimos para gastar para os nossos próprios deleites, diz lá. Ou seja, nós temos a oração como um amuleto. Deus é um amigo poderoso que está do nosso lado e é uma cunha que nós podemos meter quando precisamos de alguma coisa. Esse é um conceito errado. O segundo problema é que nós oramos